A origem da maldição. Eu me chamo Lorena Vasques e esta é a última vez que escrevo. Não sei se alguém algum dia encontrará essas palavras. Não sei se terei tempo de terminar antes que eles voltem. Mas preciso registrar o que aconteceu comigo. Talvez sirva de aviso. Talvez seja apenas um desabafo de alguém que já está condenada. Tudo começou como uma mentira. Uma encenação para arrancar dinheiro dos outros. E terminou aqui, neste apartamento úmido, cercada de vozes e sombras que me observam até enquanto respiro. Quero que fique claro, eu nunca fui uma sensitiva. Eu nunca ouvi espíritos, nunca vi além do véu, nunca tive dom algum. Eu apenas menti. Mas a mentira, como uma semente envenenada, germinou, cresceu e abriu uma porta que eu não consigo mais fechar. Minha vida era miserável antes de tudo isso. Trabalhei anos como vendedora em uma loja de roupas baratas no centro de São Paulo, sorrindo para clientes que me tratavam como lixo. Recebia um salário de fome, vivia cheia de dívidas e à noite deitava em uma cama dura, sonhando com uma vida melhor. Eu via pessoas medíocres enriquecendo na internet, virando influenciadores, gurus, mestres espirituais. Um dia, assisti a uma live de uma mulher que se dizia médium. Ela falava frases vagas, previsões genéricas, e milhares de pessoas comentavam, chorando, agradecendo. A mulher tinha patrocínios, recebia presentes, era reverenciada. E eu, do meu lado da tela, percebi que aquilo não passava de teatro. Foi ali que a ideia se acendeu dentro de mim. No início, foi quase uma brincadeira. Peguei um pano roxo, comprei algumas velas comuns no mercado, arrumei a mesa da cozinha e gravei um vídeo. Falei sobre energias negativas, sobre intuições, sobre a importância de rituais simples. Fiz um olhar sério. Alterei um pouco a voz para soar misteriosa. Postei. Para minha surpresa, teve engajamento. Pessoas comentaram, dizendo que haviam sentido algo só de me ouvir. Em poucos dias, começaram a me procurar por mensagens privadas. Queriam consultas, leituras, conselhos. Eu, que nunca tinha estudado nada, inventava no improviso. Mas o que me espantava era a facilidade com que as pessoas acreditavam. Logo recebi meu primeiro pagamento. Uma mulher me transferiu R$ 100 para eu fazer um trabalho de abertura de caminhos. Tudo o que fiz foi acender uma vela branca, rezar algumas frases que inventei na hora e mandar uma foto para ela. Dias depois, a mesma mulher voltou, dizendo que tinha conseguido um emprego e que meu ritual havia funcionado. Ela chorava de gratidão. Eu ri sozinha. Ali percebi. O poder não estava nos espíritos, estava na fé cega das pessoas. E eu podia explorar isso. Com o tempo, fui ficando mais ousada. Anunciava banhos de ervas, simpatias de amor, velas coloridas para a prosperidade. Enfeitava. As palavras com um ar de misticismo. Falava sobre ancestrais, linhagens espirituais e guardiões. Tudo invenção. Mas os resultados que meus clientes acreditavam ter reforçavam minha fama. O dinheiro começou a entrar. Eu sentia prazer em enganar, em manipular. Mas logo o teatro não foi suficiente. Eu percebi que, para crescer mais, precisaria oferecer coisas maiores. Trabalhos de amor, rituais de separação, feitiços para destruir inimigos. Comecei a pesquisar. Entrei em fóruns de ocultismo, baixei grimórios em PDF, assisti vídeos de rituais. Eu não estudava de verdade, apenas copiava o que parecia mais teatral. Passei a decorar palavras estranhas, a desenhar símbolos que não compreendia. Misturava tradições, inventava o que não entendia. E, para impressionar, fazia rituais cada vez mais elaborados. Usava sangue de frango comprado no açougue, bonecos de pano recheados com terra de cemitério, perfumes baratos que eu chamava de poções. As pessoas acreditavam. E o dinheiro aumentava. Só que algo começou a mudar. Eu não percebi de imediato, mas a cada ritual, meu apartamento ficava mais pesado. Era como se o ar ficasse denso, difícil de respirar. As velas queimavam de forma estranha. Às vezes estalavam como se fossem chicoteadas por vento.
Eu tinha sonhos confusos, com sombras me observando. Acordava suando, com a sensação de que alguém estava em pé ao lado da minha cama. No começo pensei que fosse apenas a influência psicológica dos conteúdos que eu consumia. Mas, com o tempo, percebi que não era apenas isso. A primeira vez que tive certeza foi durante um ritual de amarração. Eu havia desenhado um círculo no chão, acendido velas vermelhas e amarrado 2 bonecos de pano com fio vermelho. Enquanto recitava as palavras copiadas, um vento gelado percorreu o quarto. Todas as velas tremularam ao mesmo tempo, mesmo sem janelas abertas. Senti um arrepio tão forte que quase desmaiei. Foi como se algo tivesse passado por trás de mim. Eu congelei, mas continuei. Quando terminei, fiquei rindo nervosa, tentando me convencer de que era apenas impressão. Mas no fundo, eu sabia. Havia alguma coisa ali. A partir daí, as coisas pioraram. Passei a ver vultos rápidos pelos cantos dos olhos. Às vezes, sentia que alguém se sentava na beira da cama durante a madrugada. Eu acordava e via a marca afundada no colchão. Ouvia sussurros no corredor do prédio quando todos dormiam. E cada vez que fazia um ritual, essas sensações ficavam mais fortes. Eu, que sempre ria dos meus clientes, comecei a ter medo. Mas a ambição era maior que o medo. Eu dizia a mim mesma: se estou conseguindo chamar a atenção deles, é porque estou ficando poderosa. E continuei, até que encontrei o ritual da maldição da Porta Negra. Era descrito como uma invocação para abrir uma fenda entre dimensões. O texto dizia que atraía entidades de vibração baixa que podiam realizar desejos, mas cobravam caro. Avisava que só praticantes experientes deveriam tentar. Eu, tomada pela soberba, ri do aviso. Eu queria mais clientes, mais fama, mais dinheiro. Eu queria ser temida. Na noite escolhida, preparei o apartamento. Desenhei um círculo com carvão. No chão da sala, acendi 7 velas pretas e vermelhas. Coloquei ao centro um espelho antigo que havia encontrado no lixo dias antes. Cortei meu dedo e deixei cair algumas gotas de sangue em uma tigela. Recitei as palavras do ritual, mesmo sem saber o que significavam. No começo, nada aconteceu. Eu estava prestes a desistir quando o ar ficou pesado. Um silêncio sufocante tomou conta, e um cheiro de carne podre invadiu o lugar. O espelho começou a vibrar. Eu tremi. Dentro dele, vi uma sombra se formar. Alta, disforme, sem rosto. Apenas uma massa escura se contorcendo. Senti meu coração acelerar, tentei apagar as velas, mas estava paralisada. Então ouvi uma voz dentro da minha mente, grave, arranhada. Você nos chamou. O espelho rachou e eu caí no chão gritando, sem conseguir emitir som algum. A partir daquela noite, nada mais foi igual. Eu não controlava mais nada. Passei a ter visões involuntárias. Vultos rastejando pelas paredes, sombras sobre os ombros dos meus clientes, vozes repetindo meus pecados nos meus ouvidos. Dormia e sonhava com corpos em decomposição, bocas enormes engolindo a escuridão, olhos brilhando no escuro. Acordava com arranhões nos braços, hematomas nas pernas. O apartamento cheirava a podridão, mesmo depois de limpo. Os clientes começaram a notar. Alguns fugiam no meio da consulta, dizendo sentir presenças malignas no ar. Outros relatavam sonhos horríveis após me procurar. Mas eu não conseguia parar. Algo me empurrava a continuar. Eu ouvia as vozes o tempo todo, ordenando que eu fizesse mais, que oferecesse sangue, que abrisse mais portas. Eu estava perdendo a sanidade. Uma noite, desesperada, comprei um bode para sacrificar. Achei que se oferecesse um sacrifício, eles me deixariam em paz. Levei o animal para dentro da sala. Preparei as velas, levantei a faca. Mas antes de cortar, todas as velas se apagaram sozinhas. O espelho rachado refletiu uma versão de mim mesma com olhos ocos e boca costurada. O bode esperneou, derrubou tudo. E a sombra saiu do espelho. Eu gritei, mas não consegui me mover.
Senti garras invisíveis rasgando minha pele. Senti algo entrando dentro de mim, percorrendo minhas veias como fogo. Desmaiei. Quando acordei, estava coberta de sangue. O bode havia desaparecido. Meu corpo estava marcado por arranhões profundos, mas não mortais. Desde então, não durmo mais, porque cada vez que fecho os olhos eu os vejo. Eles me cercam, se debruçam sobre mim, abrem a boca e deixam cair larvas em cima do meu rosto. Eu acordo com a boca cheia de gosto de ferro, como se tivesse engolido terra. O espelho já não me mostra mais. Mostra apenas eles. Agora mesmo, enquanto escrevo, sinto que estão aqui. No canto da sala, uma massa escura se contorce. Olhos como carvões acesos me observam. Eu sei que não vai demorar. Meu corpo já não me pertence. Minhas entranhas queimam. Meus ossos doem como se fossem quebrar. Eu sou deles. Sempre fui. Desde a primeira vez que menti. Desde a primeira vez que ri da fé alheia. Eu apenas não sabia. Se alguém ler isso, fuja das mentiras. Não brinque com aquilo que você não entende. Porque eles escutam. Mesmo quando você não acredita, eles escutam. E quando vêm, não vão embora. O investigador criminal. Meu nome é André Moura. E se eu tivesse sabido do que se escondia naquele apartamento, jamais teria atravessado aquela porta. Trabalho como policial civil há quase 10 anos e já vi de tudo. Assassinatos brutais, corpos em decomposição, crianças mortas nas circunstâncias mais cruéis que se pode imaginar. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que encontrei ali. A denúncia chegou numa manhã abafada de terça-feira. Vizinhos reclamavam do cheiro insuportável vindo do apartamento 304. No terceiro andar de um prédio antigo na região da Mooca, em São Paulo. Diziam que a moradora, uma tal de Lorena Vasques, não era vista há semanas. Alguns falavam em rituais estranhos, visitas em horários esquisitos, gritos durante a madrugada. Os vizinhos estavam aterrorizados, mas ninguém tinha coragem de entrar. Coube a mim e a outro colega verificar. Logo que chegamos ao prédio, senti o peso do lugar. O corredor estreito, a pintura descascada das paredes, o silêncio opressor. O porteiro apenas balançou a cabeça e disse: "Vocês vão ver o que ela deixou." Subimos as escadas, e quanto mais nos aproximávamos do 304, mais forte ficava o cheiro. Não era apenas de decomposição, era algo mais. Um odor acre, metálico, misturado com podridão e enxofre. Arrombamos a porta. O ar que saiu de lá de dentro era tão pesado que quase me fez vomitar. As paredes estavam manchadas de fuligem, símbolos estranhos riscados por toda a parte. No chão, restos de velas derretidas, potes com líquidos escuros, bonecos de pano, rasgados. O cheiro vinha dali, impregnado em cada objeto. No centro da sala encontramos o corpo. Ou o que restava dele. Era uma mulher, Lorena, mas estava contorcida de uma forma impossível, com os membros torcidos, de uma forma muito estranha. Eu nunca vi uma coisa assim. A boca estava dilacerada, os olhos arrancados. O mais perturbador era o espelho encostado à parede. Estava rachado, mas refletia algo que não estava na sala. Enquanto eu olhava, juro por Deus que vi sombras se movendo lá dentro, como se estivessem vivas. Entre os destroços, encontramos um caderno. As páginas estavam manchadas de sangue e escritas às pressas, em uma caligrafia nervosa. Era o relato de Lorena. Li cada linha, cada palavra da sua confissão. A mentira, os falsos rituais, a invocação, o espelho, as vozes, o bode desaparecido, os olhos ocos. O relato terminava abruptamente, como se ela tivesse sido interrompida. Enquanto lia, comecei a sentir algo estranho. Um frio percorria minha espinha, e toda vez que erguia os olhos do caderno, tinha a impressão de que alguém estava atrás de mim. Meu parceiro, que estava revirando o quarto, voltou pálido, dizendo que tinha ouvido uma mulher sussurrar seu nome. Mas estávamos sozinhos.
Ao menos deveríamos estar. Levamos o corpo e o caderno como prova. O espelho, por ordem superior, também foi recolhido, apesar da minha resistência. Eu já sabia, no fundo, que nada de bom viria daquilo. Dias. Depois começaram os problemas. Na delegacia, onde o espelho foi deixado na sala de evidências, coisas estranhas começaram a acontecer. Funcionários juravam ouvir batidas vindas de dentro dele. Outros diziam que, ao passar, viam vultos se moverem no reflexo. Uma das escrivãs encontrou marcas de mãos na superfície do vidro, como se alguém tivesse pressionado por dentro. Eu levei o caderno para casa. Não deveria ter feito isso, mas algo em mim queria entender mais. Queria saber até onde Lorena havia ido. Li e reli aquelas páginas, obcecado. E foi então que começaram as visões. No início, pequenas coisas. Vultos passando pelo corredor, cochichos quando eu apagava as luzes, a sensação de ser observado. Achei que era apenas a influência psicológica do caso. Mas logo piorou. Acordei uma madrugada com a sensação de alguém sentado no canto do quarto. Abri os olhos e vi uma silhueta escura, imóvel, me observando. Pisquei e ela desapareceu. Dias depois, vi meu reflexo no espelho do banheiro sorrindo sozinho, mesmo com meu rosto sério. O cheiro também veio. O mesmo cheiro do apartamento. Podridão, ferro e enxofre. Espalhou-se pela minha casa, impregnado nas roupas, nas paredes, até na comida. Minha esposa não suportou. Brigamos e ela foi embora levando nosso filho. Eu fiquei sozinho. E é nessa solidão que percebo. Lorena não inventou nada. Ela abriu a porta. E eu, ao ler seu relato, ao me aproximar demais, fui puxado para dentro. Os mesmos olhos que a perseguiam agora me observam. As mesmas vozes que ordenavam que ela oferecesse sangue, agora cochicham no meu ouvido. Eu tento resistir, mas sinto a cada dia meu corpo mais fraco. Minha mente mais fragmentada. Hoje, ao olhar no espelho, vi algo atrás de mim. Uma massa disforme, com boca se abrindo e fechando. Olhos brilhando como carvões acesos. Eu me virei, mas não havia nada. Só que no reflexo continuava lá. O caderno de Lorena está sobre minha mesa. Suas últimas palavras ecoam em minha mente. Eles escutam. Mesmo quando você não acredita, eles escutam. Agora eu sei que ela estava certa. Eles nunca foram embora. O apartamento era apenas o começo. Através das palavras, do espelho, do sangue, eles encontraram um caminho até mim. E sinto que, muito em breve, será o meu fim também. Realmente, depois de alguns meses, o policial André Moura foi encontrado sem vida na banheira do seu apartamento. Aparentemente 20 anos mais velho do que ele era, isso confundiu muito o médico legista. E ninguém encontrou uma explicação lógica para aquilo. O caso da sensitiva do apartamento 304 também ficou sem solução, e 2 anos se passaram. A primeira inquilina. Meu nome é Cláudia Ferraz, e não sei se vou conseguir terminar este relato. Já faz 3 semanas que me mudei para o apartamento 304, na Mooca, o mesmo que ficou vazio por anos. O proprietário me avisou que havia uma história complicada no local, mas eu estava desesperada. O aluguel era barato demais para recusar. Eu ri das fofocas de vizinhos que falavam de gritos, cheiros estranhos e gente que sumiu dali. Nunca acreditei em nada disso. Mas agora eu entendo porque o lugar estava abandonado. Desde o primeiro dia, percebi que havia algo errado. O ar era pesado, como se o apartamento respirasse. O cheiro de mofo e ferro impregnava as paredes, mesmo depois de limpar tudo. Encontrei símbolos riscados debaixo da tinta descascada, como se alguém tivesse tentado apagar, mas ainda estavam lá, gravados como cicatrizes. Na manhã seguinte, um policial bateu na minha porta dizendo que veio devolver um espelho e um diário, que estava no departamento de investigação da polícia, mas já não era mais necessário. Sem desconfiar de nada, coloquei o espelho. No quarto,
O espelho rachado estava coberto com um lençol velho. Pensei em jogar fora, mas algo em mim hesitou. Era como se ele me chamasse. Naquela mesma noite, sonhei com uma mulher. Estava contorcida, os olhos arrancados, a boca rasgada, mas me observava com um sorriso grotesco. Acordei encharcada de suor e com marcas roxas nos braços, como se alguém tivesse me segurado com força. No dia seguinte, ao chegar do trabalho, encontrei o lençol que cobria o espelho caído no chão. Juro que não fui eu quem tirou. E no reflexo, por um instante, vi aquela mesma mulher do sonho atrás de mim. Eu deveria ter ido embora naquele momento, mas algo me prendeu. Comecei a ouvir barulhos na madrugada, batidas nas paredes, passos no corredor, sussurros que me chamavam pelo nome. Às vezes, vozes infantis riam baixinho, mas quando acendia a luz, não havia ninguém. O cheiro de podridão foi ficando mais forte. Eu limpava, passava desinfetante, queimava incenso, nada adiantava. Naquela tarde eu fiquei muito frustrada com a condição deplorável do apartamento. Não tinha muito o que fazer. Então decidi dar uma olhada naquele caderno velho manchado com uma tinta vermelha, idêntica a sangue seco. O cheiro do caderno também era igual ao cheiro da casa. Era o diário de uma mulher chamada Lorena Vasques. Li cada linha, e quanto mais lia, mais sentia algo se aproximar de mim. Ela contava como começou enganando pessoas, fingindo ser sensitiva, até que fez um ritual chamado Maldição da Porta Negra. Falava das visões, das vozes, das sombras, e descrevia exatamente o que eu estava começando a viver. No final das páginas, havia um outro relato, escrito com caligrafia diferente. Um homem chamado André Moura, um policial, dizia ter encontrado o corpo de Lorena e lido o diário. Ele também descrevia as vozes, os vultos, o espelho, o cheiro. Seu texto terminava abruptamente como se tivesse sido interrompido. Desde que toquei naquele caderno, as coisas pioraram. Eu sinto mãos invisíveis me tocando à noite, garras arranhando minha pele. Minhas roupas aparecem rasgadas e, às vezes, acordo com hematomas que não sei explicar. O espelho rachado já não mostra apenas meu reflexo. Ele mostra sombras atrás de mim, bocas que se abrem e se fecham, olhos como carvões ardendo. Ontem, enquanto me olhava, meu reflexo sorriu sozinho. Eu não estava sorrindo. O pior são as vozes. Elas não param mais. Cochicham meu nome, ordenam que eu sangre, que ofereça algo. Repetem as palavras do ritual da Porta Negra. Às vezes, quando estou exausta, quase obedeço. Elas dizem que tudo o que preciso fazer é cortar a palma da minha mão e tocar o espelho. Que assim terei poder, riqueza, amor, tudo o que sempre sonhei. Mas eu vi o destino de Lorena. Eu li o fim de André. Eu sei que é mentira. Eles não dão nada, só tiram. Mesmo assim, sinto que estou cada vez mais fraca. É como se sugassem minha energia, meu corpo, minha mente. Hoje acordei com a boca cheia de terra e gosto de ferro. O espelho estava embaçado. E no vidro alguém escreveu com dedos invisíveis: "Você é nossa, não tenho para onde ir. Não tenho dinheiro para me mudar." E quando tentei passar a noite fora, sonhei com o apartamento me chamando de volta. Sinto que a coisa está presa a mim agora, não apenas ao lugar. Eu tento resistir, mas sei que não vou conseguir por muito tempo. Se alguém ler isso, saiba, eles não desapareceram. A Porta Negra nunca foi fechada. Lorena abriu, André manteve, e agora ela está em mim. O ciclo continua. Eles só precisam de alguém que leia, que veja, que acredite o suficiente para ser sugado para dentro. Eu sinto que já não sou mais dona do meu corpo. O reflexo no espelho agora se mexe sozinho. Ele fala comigo, sussurra coisas horríveis que não ouso repetir. Às vezes me vejo contorcida como o corpo de Lorena foi encontrado. E sei que será meu destino. Por favor, se você está lendo isto, não fique aqui. Queime o caderno, destrua o espelho. Fuja.
Não olhe para os cantos escuros do quarto, não escute as vozes. Porque elas estão esperando. Sempre estiveram. E logo, muito em breve, eu também serei uma delas. Hoje já faz 7 anos que o apartamento 304 está fechado e com uma placa de aluga-se. Se você está pensando em alugar um apartamento neste bairro, fique atento aos sinais. Não seja incrédulo. Não seja corajoso, seja prudente. E jamais alugue o apartamento 304.